Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Raíza Simplício. Estamos na área com muitas novidades do Flamengo para vocês, ó. Gabigol vai ser reserva no Flamengo. Vamos falar um pouco dos bastidores dessa situação. Vitor Pereira disposto a mudar tudo. E o Fluminense? O Fluminense que perdeu ontem para o Flamengo por 2-0, saiu reclamando, os torcedores dizendo que foi roubo, a diretoria do Fluminense e os jogadores reclamando da arbitragem. A gente vai falar sobre isso e muito mais a partir de agora. Então você que está ligado aí na gente, solta o dedo no like, galera, porque o seu like ele é muito importante para a gente. Ele ajuda a gente a crescer aqui no YouTube e ajuda também o YouTube a recomendar o nosso conteúdo para mais pessoas. E se inscreva aqui no nosso canal também. É uma meta ousada, mas vamos rumo aos 100 mil inscritos aqui. Só clicar no botãozinho aqui de baixo e fazer a sua inscrição. Mas vamos com tudo, vamos falar sobre a situação do Gabigol, porque aqui vocês sabem, é sem mimimi, a gente vai sempre direto ao ponto. E ontem todo mundo ficou surpreendido com a barração do Gabigol. Foi barração sim, o próprio Gabi confirmou isso na zona mista. O que aconteceu é que ele deixou claro para o Vitor Pereira que quer brigar por posição com o Pedro. Pedro que fez gol ontem. E ele quer jogar de centroavante. Mas, Raíza, do nada isso? O que aconteceu? Vou explicar para vocês a partir de agora, então. Vamos lá. O Gabi, né? Ele vinha sendo muito criticado pelas atuações dele recentemente. Ficou um período aí, um longo período, sem marcar gols. Muita gente apontando que ele estava jogando um pouco mais longe do gol, dizendo que porque ele está usando a camisa 10, ele está achando que ele é meia, que isso e aquilo. Então, ele já mostrou que não é nada disso, né? Ele já mostrou que a posição dele, a função dele, a função que ele vinha exercendo não era algo dele, era um pedido do Vitor Pereira. E, de fato, era uma orientação do treinador. Acontece que nesse esquema do Vitor Pereira, o Vitor Pereira gosta de jogar com dois atacantes rápidos, né, pelos lados do campo e um jogador mais fixo, né, o centroavante. Nesse esquema do Vitor Pereira, o time jogando assim, o Gabigol entendeu que para ele fica desconfortável. Bem diferente, por exemplo, do que acontecia com o Dorival Júnior, né? Porque o Dorival colocava o Gabigol e o Pedro mais próximos. Vocês vão lembrar, foram vários os gols ano passado que o Gabigol deu assistências para o Pedro e o Pedro deu assistências também para o Gabigol, eles jogavam mais próximos. No que o Vitor Pereira deseja para a equipe, não é assim. Então, o Gabi não se sente confortável jogando nessa função. E ele verbalizou isso ao Vitor Pereira, eles conversaram e o Vitor Pereira também deixou claro para ele qual eram as suas ideias e que para o Fla-Flu, né, para esse próximo jogo, a opção dele seria o Pedro, tá? E agora está aberta a concorrência entre os dois. Vão disputar posição, sim, apesar de o Vitor Pereira indicar que pode usar eles juntos, que aconteceu no jogo de ontem, por exemplo. Ele não tirou Pedro e colocou o Gabigol. Pelo contrário, ele tirou Everton Cebolinha e colocou o Gabigol, e o Pedro e o Gabigol jogaram juntos. O Pedro é imprescindível para esse esquema do Vitor Pereira. Dificilmente o Vitor Pereira vai abrir mão do Pedro neste momento. Claro, com a disputa entre os dois aberta, né? Uma disputa que precisa ser sadia para o bem do Flamengo. Quem jogar melhor, quem tiver uma sequência melhor, entra em campo. Mas nesse momento, o Pedro é importante porque hoje a gente vê, por exemplo, o Flamengo estica muita bola, né? Muita bola longa. O Pedro é o cara que briga pelas bolas longas. Ele faz o pivô, ele segura a bola no ataque e tem um excelente aproveitamento também nas oportunidades. A gente vai falar
já sobre o que o Vitor Pereira quer desse time do Flamengo, as mudanças que ele quer, porque esquece aquele Flamengo dos últimos anos. O Flamengo do Vitor Pereira vai ser bem diferente disso, está em construção e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, o Vitor Pereira não verbalizou, pelo menos para o Gabigol, né, que ele abriu mão desse esquema, dessa forma que ele entende a forma de jogar. Quem lembra lá no Corinthians? Né? No Corinthians, o Vitor Pereira teve dificuldade para jogar com o Yuri Alberto e o Roger Guedes. Inclusive, o Roger Guedes não quer ver o Vitor Pereira nem pintado de ouro. O Roger Guedes ficou bem chateado naquela situação e, de fato, o Roger Guedes e Yuri Alberto jogaram pouco. O que isso significa? O torcedor já está preocupado. Nesse momento, que eu tenho visto é que está todo mundo encarando como uma briga sadia, tá? De fato, houve uma tensão muito grande no Maracanã ontem. Quando eu cheguei lá no Maracanã, eu fiquei sabendo da situação do Gabigol, dessa possibilidade, né? Muitas pessoas já estavam comentando isso nos bastidores do Flamengo ontem lá no Maracanã e preocupados. Preocupados por quê? Se o Flamengo perde o jogo de ontem com o Gabigol no banco, a torcida ia acabar com o Vitor Pereira. A situação do Vitor Pereira ia ficar insustentável, né? Em relação à pressão da torcida. O que eu ouvi ontem foi isso. Ou o cara ganha, ou ele vai arrumar um grande problema para ele, tá? E o Flamengo acabou vencendo, inclusive ele colocou o Gabigol em campo no segundo tempo. O Flamengo acabou vencendo o jogo por 2-0 e os ânimos ficaram mais calmos. Agora a expectativa para o próximo jogo. O Flamengo folgou hoje, o Gabi se representa amanhã junto com todo o elenco do Flamengo, vai entender qual vai ser o processo do Vitor Pereira, a preparação do time para esse jogo contra o Alcas, a estreia da Libertadores, e vai definir se ele viaja para o Equador ou se ele fica no Rio de Janeiro, né, para cuidar do desconforto que ele está sentindo, já tem um tempinho aí na coxa, enfim. Então, isso vai ser uma decisão amanhã do Vitor Pereira, com o Gabigol e com toda a comissão técnica. Vale lembrar que o Bruno Henrique está voltando, hein? E o Bruno Henrique é um jogador importante. A informação que eu tenho o que falta para o Bruno Henrique reestrear, no caso. Né? O Bruno Henrique está pronto. A informação que eu tenho é que o Bruno Henrique está pronto, mas ainda está sem confiança em alguns movimentos, sem confiança para algumas coisas. Então, quando é que o Bruno Henrique vai voltar a entrar em campo? Quando ele se sentir novamente confiante para fazer todos os movimentos, confiante para entrar em campo. Porque uma coisa é você tá bem, tá treinando bem, né? Outra coisa é jogar. É jogar e o psicológico mexe muito com a nossa cabeça, né? A expectativa do Flamengo, como trouxe o GE, é que na estreia do Campeonato Brasileiro, que vai acontecer contra o Curitiba, tá? Já saiu a tabela da CBF, a tabela do Campeonato Brasileiro. O Flamengo estreia contra o Curitiba no dia 16 no Maracanã, tá? Então, existe essa expectativa de que para esse jogo, Bruno Henrique seja relacionado e ele possa entrar em campo. Então, o Bruno Henrique é um jogador que a comissão técnica enxerga como um jogador muito importante, mas enxerga o Bruno Henrique como uma opção também para jogar de centroavante, para jogar lá na frente, como homem referência. Ele salta bem, ele tem um bom tempo de bola, né? Ele cabeceia muito bem. A gente ainda não sabe a questão da velocidade dele, como é que vai ser, como é que ele vai recuperar isso junto com o ritmo de jogo. A expectativa é que não seja algo tão rápido. Então, ainda vai ter o Bruno Henrique aí para brigar por uma posição. Vamos falar sobre as mudanças, então, do Vitor Pereira, porque o time que o Vitor Pereira quer, né, é um time totalmente diferente do que a gente viu do Flamengo nos últimos anos. Gostem ou não, o estilo do Vitor Pereira é diferente. Ele gosta de um time com 3 zagueiros, gosta de um time com 2 jogadores rápidos pelos lados. Não à toa, ele pediu um ponta-direita. Lembra? A diretoria até agora não trouxe, mas ele pediu um ponta-direita rápido.
imagina se esse ponta-direita tivesse chegado. A briga, né, ali por posição, com o elenco que o Flamengo tem hoje, ia ser muito maior. Porque se ele pediu um jogador, ele pediu um ponta-direita, ele pediu para colocar em campo. Ele não pediu para deixar de fora. Ele pediu porque para o esquema dele é importante, né? E ele gosta de jogar assim. Ele gosta de um time mais físico, ele gosta de um time de mais velocidade, que seja um time que verticalize mais as bolas e que seja um time que aproveite as oportunidades, ou seja um time certeiro. Não à toa o Ayrton Lucas está jogando muita bola, está voando no esquema do Vitor Pereira, porque o Vitor Pereira dá liberdade para o Ayrton Lucas, ele explora muito a velocidade do Ayrton Lucas e dá liberdade, fala, ó, Ayrton, vai. O Ayrton hoje é o principal criador do Flamengo, é o principal construtor. Ontem contra o Fluminense, todas as boas oportunidades do Flamengo saíram dos pés do Ayrton Lucas, tá? Todas as boas oportunidades do Flamengo saíram dos pés do Ayrton Lucas. Então tenham isso em mente. O Vitor Pereira vai construir um time mais físico, mais veloz, mais vertical, que, de repente, contra alguns adversários, como foi contra o Fluminense, vai abrir mão da bola, vai entregar a bola para o adversário e vai tentar usar a velocidade, a verticalidade para matar o jogo. Se acostumem, porque o que gosta o Vitor Pereira, né, a forma de trabalhar do Vitor Pereira, ela dificilmente vocês verão, por exemplo, Everton Ribeiro e Arrascaeta começando um jogo junto com Gabigol e Pedro, o quarteto que foi muito utilizado no ano passado pelo técnico Dorival Júnior. Agora a gente está vendo, de fato, o trabalho do Vitor Pereira. Começou desde aquele jogo contra o Independente Del Valle no Maracanã, e ele vem sendo mais incisivo nessa questão. É isso, tá, galera? Falando aqui rapidamente sobre a situação do Fluminense, torcida do Fluminense, jogadores do Fluminense, diretoria, reclamaram demais do lance com o Léo Pereira. Eles queriam a expulsão do Léo Pereira no lance com o John Arias e eles reclamaram muito. David Braz, né, o próprio Fernando Diniz ficou maluco, a torcida, então todo mundo falando que foi roubado, que foi comprado, aí vem com aquele papinho de Libra, né, contra... porque o Flamengo pertence à Libra, né, aquela coisa que não tem nada a ver, erros de arbitragem, eles acontecem, né, na interpretação do árbitro, não era uma chance clara de gol, e por isso, né, o Léo Pereira não foi expulso. 2-0, grande vantagem do Flamengo. O Flamengo muito próximo de conquistar o primeiro título da temporada, o primeiro título do Vitor Pereira no futebol brasileiro. Na minha opinião, é o seguinte: se não ganhar do Fluminense, se não conquistar o título, não de conquistar o Carioca, vai virar vergonha. Abriu 2-0. Diante de tudo que a gente viu, é obrigação agora do Flamengo confirmar esse título. Quero saber a opinião de vocês. Deixa aí aqui nos comentários a opinião de vocês. Valeu, galera! Grande beijo para vocês. Não esqueçam daquele like. Essa semana tem estreia na Libertadores. Final de semana que vem tem a decisão do título e eu conto com a audiência de vocês aqui. Tchau, tchau.